primeiro assunto de hoje é um assunto que é da hora, que é a emissão de metano por parte da pecuária. E a Embrapa Pecuária Sul desenvolveu uma calculadora que mede essa pegada de carbono da pecuária em bovinos. Vou conversar agora com o pesquisador Vinícius Lamper, da Embrapa Pecuária Sul, para nos contar um pouquinho como é que funciona essa calculadora, né, Vinícius? Tudo bem? Tudo bem, Thaís. É um prazer estar com vocês aqui, né, para divulgar e apresentar essa iniciativa da Embrapa, que iniciou numa parceria junto com a Universidade Federal do Pampa, onde inicialmente se fez um projeto de pesquisa para modelar as questões matemáticas, o algoritmo que vai dar os processos de cálculo da pegada de carbono. A partir disso, então, a Embrapa avançou no processo, visando sempre para o produtor rural, técnicos, de uma ferramenta que pudesse ser utilizada a campo de forma amigável e prática. Importante que seja acessível. Sendo acessível. Então, a gente conseguiu desenvolver essa ferramenta, estamos lançando, apresentando essa ferramenta, uma versão beta, captando investidores, parceiros, para que a gente possa ainda fazer testes finais e finalizar essa ferramenta a fim de entregar algo que esteja totalmente alinhado com a realidade do produtor. E a ideia é que ela possa chegar nas propriedades rurais de forma bem prática e a fim de calcular a sua pegada de carbono. Essa questão, como eu falei no começo, da emissão de metano, de gases de efeito estufa por parte da pecuária, se fala muito e muitas vezes se fala besteira. Tem gente que fala errado da pecuária. Eu queria que tu explicasse um pouquinho qual é, de fato, a pegada de carbono da pecuária de corte no caso dos bovinos. Ok, excelente pergunta. Porque a calculadora aqui, a gente tem a visão de calcular as emissões, uma das iniciativas é a partir de indicadores zootécnicos. Para quem não conhece, os indicadores zootécnicos são alguns parâmetros que medem a eficiência do sistema de produção. E a gente sabe, a partir dos projetos de pesquisa, de realidades acompanhadas a campo, que quanto melhor os sistemas de produção, melhor é a emissão. Só que isso muitas vezes não é percebido pelo produtor. Então a gente entende que com essa calculadora a gente vai conseguir sensibilizar e motivar e entender que à medida que ele melhora seu sistema de produção, ele melhora a pegada de carbono, ou seja, a emissão de gases de efeito estufa. E a questão que tu perguntaste é realmente a pecuária, ela tem por dois lados, ela tem a emissão, mas ela tem um papel importante que é o sequestro de carbono via pastagens bem manejadas. Sim. Então, quando esse processo, nesse sistema de produção, nessa relação com o ambiente, através de manejos adequados, utilizando técnicas agronômicas que são adequadas e recomendadas, utilizando a calculadora, a gente vai conseguir medir que, ao melhorar esses indicadores, as emissões são reduzidas. E a pecuária, ao invés de ser tida como aquela que está emitindo ou está proporcionando aquecimento, pelo contrário, nós entendemos que ela vai conseguir contribuir com a redução e a mitigação de gases de efeito estufa. Agora, para implantar a calculadora, tem que ter dispositivos instalados na pastagem, no animal, como é que funciona? Ah, tá, interessante. Esses parâmetros, como são indicadores zootécnicos e são conhecidos, né, por exemplo, taxa de desmame, idade de abate, acasalamento, onde inicialmente a gente fez para um sistema mais completo, justamente o sistema de produção completo, onde envolve cria, recria e terminação, são parâmetros conhecidos pelos técnicos e os produtores. Sim. Então, basta ele abastecer com esses dados que ele já tem na propriedade, são dados já conhecidos e ele é interativo. Não são dados teóricos, são dados da propriedade. Usando esse algoritmo, ele calcula as emissões. Então, não são necessários sensores, não são necessários nenhum equipamento sofisticado, apenas as informações que, quando as propriedades são assistidas via consultoria ou assistência técnica, extensão rural, essas informações já são existentes, estão disponíveis, né, nas propriedades rurais. Pura matemática. Pura matemática, exatamente. E existe, você falou em amigável pelo sistema de operação do pecuarista ou do produtor, enfim, de quem for abastecer. Mas ele também é amigável com outros sistemas? Por exemplo, ele precisa do Excel para subir esses dados no aplicativo? Como é que funciona? Não, esses dados são todos inseridos diretamente por dentro do formulário, manualmente. Inclusive tem alguns botões para ser mais amigáveis que ele simula. Então ele tem o poder de fazer simulações aonde o produtor está e onde ele quer chegar. Então ele pode medir, por exemplo, qual a emissão atual dele e mudando alguns parâmetros, o que vai acontecer com a emissão dele se ele, com estratégias de intervenção via assistência técnica ou os técnicos que tem na propriedade, ele conseguir atingir essa melhoria no sistema. Então ele consegue ver onde ele está e aonde ele pode chegar, sempre em sistema de ciclo completo. Então, como é uma versão inicial, ela está medindo emissão, mas futuramente, com essa parceria com novas pessoas, instituições que queiram, né, estar aliadas em Embrapa, de portas abertas, porque juntos, sozinhos a gente não faz nada, sempre precisamos trabalhar juntos, né? Nós vamos conseguir incorporar o que a gente chama de balanço de carbono. Ou seja, não medir apenas as emissões,
mas medir também o que é retido, o que é sequestrado por meio principalmente das pastagens. E nessa fase que vocês estão, quantos animais ou quantas propriedades já estão sendo medidas? Aí, como a gente está numa fase inicial, a gente resolveu estrategicamente lançar na Expo Inter, então aqui é o nosso start. Nós temos algumas que estamos iniciando, mas realmente o nosso marco zero é agora. Daqui para frente nós vamos fortalecer e acelerar mais esse processo de medição. E a ideia é que seja um produto gratuito, um aplicativo gratuito? Quem vai pagar vão ser esses patrocinadores? Exatamente, exatamente. A ideia é que a gente possa, o produtor não pagar nada. Essa é a nossa intenção, vai depender logicamente de alguns outros trâmites, mas a gente acredita que é isso que nós vamos chegar, e essa é o objetivo da Embrapa, que seja um aplicativo, uma ferramenta, uma aplicação, melhor dizendo, gratuita, e algumas versões talvez para algum caso específico, não para o produtor, ser ainda algumas funcionalidades que a gente chama mais sofisticadas, robustas, talvez seja uma forma de monetizar e captar recursos para manter o projeto. Para ter uma versão paga, digamos assim. Uma versão paga, mas para o produtor, aquele que está a campo, seja ele um pequeno, médio produtor, a proposta é que seja gratuita. Bom, a Embrapa Pecuária Sul fica localizada em Bagé. Em Bagé, na fronteira com o Uruguai. Ela tem no seu escopo de atuação aí o produtor gaúcho, mas é um aplicativo que pode ser usado em outras condições, por exemplo, no cerrado, outros tipos de pastagem e também outros tipos de gado, o gado zebuíno, por exemplo? Sim. Inicialmente a gente vai fazer esse trabalho voltado aqui na região sul, onde está localizada a Embrapa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Já existem outras iniciativas também de colegas do Centro-Oeste, do próprio Embrapa e outros, mas ela permite sim ser calculada, porque são equações já reconhecidas, são metodologias já cientificamente comprovadas e pode ser utilizada porque existe essa possibilidade de customizar, porque lá envolve informações com relação, por exemplo, à adubação nitrogenada, à suplementação, peso dos animais, alguns índices. Então, se tu mudar os índices, ele muda os cálculos também. E tu pode personalizar, inclusive, a qualidade das rações que tu alimenta os animais, das pastagens. Então, se eu mudar, calibrar e o próprio produtor ou técnico pode fazer isso, os resultados também vão ser específicos para aquela situação, aquela propriedade onde está sendo analisado. Eu sempre tenho uma curiosidade, esse pessoal que trabalha conectado à TI, e qual é a sua formação? A minha formação, sou zootecnista, sou zootecnista com foco em contribuir na área de gestão e é também professor de uma pós-graduação em computação aplicada na Unipampa, uma parceria com a Unipampa. Metade dos professores são do agro, que eu sou, e a outra metade de TI. Porque hoje em dia precisa muito ter essa interconexão entre as áreas para que um produto como esse acabe gerando benefício, atendendo a dor, digamos, do produtor. Exatamente. Inclusive, esse produto, a calculadora, ela foi justamente dessa iniciativa multidisciplinar desse mestrado. É um programa de pós-graduação no mestrado, que então iniciou entre a Unipampa e a Embrapa, todos localizados em Bagé. Então, alunos que vão lá e vão estar sempre tendo essa possibilidade de estar trabalhando, resolvendo questões reais, para resolver problemas reais, com metodologias que envolvem da engenharia, da zootecnia, da agronomia, da veterinária, geralmente ligadas a questões da Embrapa e que vão contribuir para uma melhoria de qualidade de vida do setor produtivo, daqueles que estão envolvidos no campo e que alimentam a nossa mesa todos os dias. Que legal, parabéns pelo trabalho e que vocês consigam logo aí esses parceiros para dar o start definitivo e ganhar corpo aí com essa Carbon Gado. Tá certo, muito obrigada, Vinícius. Obrigado, eu que agradeço.